Senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, a quem cumprimento pela condução de todo este processo eleitoral. E na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos que já foram nominados pelo cerimonial. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, e em nome do Poder Judiciário da nação brasileira, gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Justiça Eleitoral, que mais uma vez demonstrou estar plenamente à altura do seu papel de guardiã da democracia brasileira, em que pese todos os ataques injustos, mentirosos, de que foi vítima e que estão sendo apurados pelas instituições brasileiras para condenar aqueles que atentaram contra o Estado Democrático Brasileiro. E saúdo a Vossa Excelência, senhora presidente ministra Rosa Weber, e na pessoa de Vossa Excelência, a todos que participam do Sistema Nacional de Justiça pela paciência, pela resiliência com que andaram para que não houvesse nenhum tipo de resposta que pudesse influenciar no processo eleitoral. Vossa Excelência é digna dos maiores elogios na condução de um processo eleitoral tão difícil, tão polarizado, e por isso que eu fiz questão de, em primeiro lugar, saudar a Justiça Eleitoral na pessoa de Vossa Excelência. E ao saudar Vossa Excelência, todo o sistema de justiça. Quando eu digo todo o sistema de justiça, eu digo todas as funções essenciais da justiça. O Ministério Público Eleitoral, na pessoa da Procuradora-Geral Eleitoral aqui presente, e daquele que aqui atuou cotidianamente, o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Humberto Jacques, e também os advogados dos candidatos. E eu tenho certeza, nenhum advogado de nenhum candidato jamais teve dúvida do sistema eleitoral. Nenhum advogado, doutor Lamarck, Vossa Excelência, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nenhum advogado que atua nesta corte, até porque nesta corte nós temos 2 advogados que são titulares e 2 advogados que são membros substitutos e que atuam exatamente na propaganda eleitoral. E jamais um advogado que atua nesta corte, por nenhum candidato, jamais contestou a integridade das urnas eletrônicas. Em nome de Vossa Excelência, em nome da ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, agradeço a todos os servidores e colaboradores, aos mesários, mais de 1,5 milhão, a todos os juízes eleitorais de nosso país, a magistratura eleitoral nesse difícil trabalho de estar nos rincões, nos interiores, nas periferias de nosso país, garantindo um dia tranquilo para que o povo livremente pronunciasse a sua vontade. Aos desembargadores dos tribunais regionais eleitorais, e a Vossas Excelências, queridos amigos, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, da classe do Supremo Tribunal Federal, da classe do Superior Tribunal de Justiça e da classe da advocacia brasileira. Todos contribuíram para o êxito destas eleições. Agradeço ao povo brasileiro e cumprimento o povo brasileiro
Nós somos a quarta maior democracia do mundo. Só tem mais eleitores que o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Nenhum destes países tem, após 2 horas e 18 minutos, o resultado final das suas eleições presidenciais. É recorde mundial. Temos que nos orgulhar da nossa justiça eleitoral. É um valor que é exemplo para o mundo. E aqui estão os observadores internacionais. Aqui estão organismos internacionais. Aqui estão embaixadores que vêm ver esse exemplo de democracia. Mas esse exemplo de democracia está, antes de tudo, no seu maior ator, que é a soberania do povo brasileiro. A nossa missão e a nossa função, enquanto poder judiciário organizador das eleições, é garantir que o voto dado é o voto apurado. É garantir que a senhora e o senhor que foi votar tenha certeza de que o seu voto foi contado da maneira correta. E no Brasil isso é induvidoso. E a solução das eleições é anunciada rapidamente, porque é função da justiça a pacificação da sociedade. E dar o resultado de maneira eficiente e rápida pacifica a sociedade. O povo brasileiro, o grande protagonista destas eleições. Apesar, e não vamos deixar de mencionar, de ser eleições em que a sociedade se dividiu, famílias se dividiram, amigos se dividiram. Mas apesar de dividida diante das opções e das preferências, o que é próprio de uma democracia, o que é próprio de um Estado democrático de direito, em uma eleição fortemente polarizada e com os novos meios de comunicação, as redes sociais, a nação brasileira compareceu, senhora presidente, senhora Procuradora-Geral da República, Procuradora-Geral Eleitoral, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a nação brasileira compareceu tranquilamente às urnas e participou, mais uma vez, da renovação da democracia. Senhor ministro da Segurança Pública, que organizou no Centro de Controle Integrado a reunião de todas as instituições na área de segurança e de serviços jurídicos, juízes, promotores, procuradores, polícias federais, polícias locais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que dão todo o suporte, principalmente nos estados do Norte, para que inclusive os índios e os nativos do Brasil tenham acesso ao direito de voto, e eles o têm. Vossa Excelência hoje demonstrou em números a tranquilidade desse processo eleitoral. Queria também, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar o Poder Executivo brasileiro e a eficiência desse sistema de segurança e o fato de o país, pela primeira vez, na pena de Vossa Excelência, nas mãos de Vossa Excelência, ter trazido para a esfera nacional o problema da segurança pública. Meus cumprimentos. O eleitor brasileiro decidiu e elegeu o seu futuro presidente da República e o seu futuro vice-presidente da República. Desejo aos candidatos eleitos Jair Messias Bolsonaro e ao general Mourão os votos de que atuem com a responsabilidade necessária para o desempenho da grave e elevada missão de presidir a nação brasileira. Como falei pela manhã após o meu voto,
o presidente eleito tem como primeiro ato o de jurar a Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro ato do presidente e do vice-presidente eleitos é o de jurar a Constituição da República Federativa do Brasil em ato solene no Congresso Nacional. Devem eles, presidente e vice-presidente eleitos, fidelidade à Constituição, ao Estado democrático de direito, aos demais poderes e às instituições da República. E nos termos do artigo 3º da nossa Carta Magna, que estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil, devem eles trabalhar na seguinte missão constitucional que vão jurar. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, enfim, nos termos do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos, digo eu agora, da nação brasileira, dos quais o chefe de Estado deve não apenas respeitar, mas pautar e direcionar suas ações concretas. Uma vez eleito, o presidente da República e o vice-presidente da República passam a ser os representantes da nação, e não apenas dos seus eleitores. Passam a ser presidente de todos. É preciso respeitar aqueles que não lograram êxito em se eleger, e também a oposição política que se formará. É momento de união, é momento de serenidade e de combate a qualquer tipo de radicalismo, em qualquer posição, seja na situação, seja na oposição que ora a nação brasileira decidiu pela maioria dos votos. Sem radicalismo, nem na situação, nem na oposição. É momento de união, de serenidade e de combate a qualquer forma de intolerância. O país se formou como uma sociedade e o Brasil assim se fez como uma sociedade tolerante e continuará a sê-lo. Deve-se assegurar a pluralidade política do país, um dos mais caros e preciosos fundamentos do nosso Estado democrático de direito, que tutela e protege a liberdade em suas mais diversas formas. Dentre elas, e especialmente, a da imprensa brasileira, que deve ser respeitada. Uma nação democrática necessita de uma imprensa livre, de uma imprensa que possa mostrar todo tipo de transparência para a sociedade brasileira. E o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário já decidiu, como disse em recente nota, que a liberdade de expressão é uma das pedras angulares de um Estado democrático de direito. E como também disse em nota, atacar o Judiciário
atacar a imprensa é atacar a própria democracia. Deve-se, portanto, respeito à liberdade de expressão, mas também às seguintes liberdades que estão em nosso texto constitucional: a de opinião. Não pode haver ódio. Ninguém é melhor do que o outro. Nós todos temos a mesma dignidade de seres humanos. Nós todos somos iguais. Quem ataca o outro, ataca a si mesmo. Liberdade de consciência política, de crença, de culto, de identidade, de convivência harmoniosa dentre as diversas e diferentes formas de viver e conviver uns com os outros. É na pluralidade, senhora presidente e ministra Rosa Weber, é na pluralidade e na diversidade e no respeito às diferenças que se constrói uma nação. Passadas as eleições, a nação brasileira, a sociedade e suas instituições e os seus poderes devem voltar a se unir para pensar no desenvolvimento do país. O Brasil tem de retomar, e isso é de imediato, o quanto antes. A nação brasileira, o país tem de retomar o caminho do desenvolvimento, gerar empregos, recobrar a confiança, retomar o equilíbrio fiscal, reduzir as desigualdades sociais e regionais e criar condições para atender às necessidades básicas da nossa população, tão sofrida e tão esperançosa. O país precisa de um ambiente seguro para o cidadão viver. É hora de celebrarmos os poderes da República e a sociedade civil. Um grande pacto nacional que venho falando há algum tempo, para juntos trilharmos um caminho na busca por reformas fundamentais que precisamos enfrentar. Destaco 3: reforma previdenciária, reforma tributária e fiscal e a continuidade do trabalho feito na área de segurança pública, que pela primeira vez na história se erigiu à esfera da nação, antes sempre deixada para os estados. Com o devido diálogo, devem ser construídos acordos e realizadas as reformas dentro de um quadro de segurança jurídica. Saibam todos que o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, e aqui, ao fazer este discurso, eu falo em nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou falando em meu nome na qualidade de presidente, em nome do ministro Luiz Fux, seu vice-presidente, em nome do nosso querido decano Celso de Mello, talvez a maior autoridade nacional e moral do nosso país, José Celso de Mello, ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, de quem tive a honra de ser vice-presidente e sucedê-la, ministra Rosa Weber, nossa querida presidente,
Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin e o mais novo, ministro Alexandre de Moraes. Em nome de todos, digo que o Poder Judiciário Nacional, em especial o Supremo Tribunal Federal, seguirá com a sua missão de moderador de eventuais conflitos sociais, políticos e econômicos, garantindo a paz social, função última da justiça. Garantindo a paz social, função última da justiça. Vamos em frente, vamos juntos. O Brasil é uma grande nação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado.